Se você chegou até aqui, não foi por acaso. É para que você saiba como você deve proceder diante da tempestade da vida que você está vivendo. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia para acompanhar comigo duas passagens de duas tempestades. E em cada uma delas, o Senhor Jesus ele agiu de uma forma e levou os discípulos a procederem de uma maneira diferente uma da outra. No livro de Mateus, tanto no capítulo 8 como no capítulo 14. As tempestades representam dificuldades da vida e nos ensinam lições importantes. Eu fiz algumas anotações sobre 4 pensamentos que você deve ter em meio a esta tempestade que você está enfrentando e vivendo e como você deve proceder. O primeiro pensamento que surge em meio à tempestade que você está vivendo, familiar, financeira, no seu âmbito sentimental, na saúde ou até mesmo em tempestades interiores envolvendo o seu emocional, o seu psicológico, o seu temperamental. O primeiro pensamento que vem quando se passa por uma tempestade é que o problema ele é grande demais. Isso acontece porque nós estamos olhando com um ângulo humano e o sentimento de que a dificuldade é insuportável e o que se deve pensar é que Deus nos dá forças para superar essa dificuldade. Jesus prova ser maior que qualquer problema que nós estivemos enfrentando. Na primeira tempestade, por exemplo, Jesus ele dormia dentro do barco. E isso nos ensina controle total da situação. Você pode confirmar isso em Mateus capítulo 8, no versículo 24. Na Bíblia da linguagem de hoje, diz: de repente, uma grande tempestade começou a agitar o mar, tanto que as ondas cobriam o barco, mas Jesus estava dormindo. Na segunda tempestade, ele caminhou sobre o mar, demonstrando domínio sobre a criação. Mateus capítulo 14, no versículo 25 diz: de madrugada, Jesus foi até onde os discípulos estavam, andando sobre as águas. Você observou que em uma tempestade ele estava dentro do barco, na outra tempestade, fora do barco. Mas em ambas as situações, mostrando no seu comportamento controle sobre tudo. Veja a importância de você buscar olhar aquilo que você está vivenciando não com o seu olhar, mas com os olhos do Senhor Jesus. O segundo pensamento que vem em meio à tempestade é que estamos sozinhos. Isso é muito comum, porque chegamos ao ponto até de tentar querer explicar para as pessoas aquilo que estamos sentindo, vivendo ou passando. Sentimento de solidão e impotência dominam o ser. Mas Jesus prometeu estar sempre conosco. A presença de Jesus, ela é a garantia de segurança. Por exemplo, na primeira tempestade, Jesus estava no barco. Jesus entrou no barco e seus discípulos o seguiram. Está em Mateus 8, 23. Já na segunda tempestade, ele orava e vigiava de longe. Mateus 14, 22, 23. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem na frente dele, para o outro lado do lago, enquanto ele despedia a multidão. Depois de mandá-lo embora, ele subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, ele ainda estava ali sozinho. Mas veja que, tanto dentro do barco como fora do barco, os olhos dele estavam sobre
os tripulantes deste barco. E é essa consciência que você deve ter quando surgirem esses pensamentos de que você está sozinho. Ele te vê. O terceiro pensamento que surge em meio à tempestade é medo e falta de fé. O medo e falta de fé são incertezas perturbadoras que causam conflitos, que causam dentro de nós, muitas vezes, até mesmo abalos. Fé é essencial para superar o medo. E lembrar que Jesus questiona a falta de fé dos discípulos. Na primeira tempestade, ele questiona a pequena fé. Mateus 8:26 diz: Jesus respondeu: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou completamente calmo. Já na segunda tempestade, ele novamente desafia a fé dos discípulos. Mateus 14:26 diz: quando os discípulos o viram andando sobre a água, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Versículo 31 diz: imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Nós precisamos, mais do que combater a tempestade, é combater o medo e a dúvida para que não nos domine. O quarto pensamento que surge quando estamos vivendo dentro desta tempestade é: por que estou passando por isso? Mas lembre-se, os questionamentos sobre o motivo das dificuldades, na maioria das tempestades, são provocadas por nós mesmos. É importante conhecermos profundamente o Senhor Jesus. Na primeira tempestade, os discípulos ainda não reconheciam plenamente Jesus. Você vê isso em Mateus 8:27, quando os discípulos ficaram admirados e perguntavam: quem é este? Até os ventos e o mar lhe obedecem. Eles tinham ainda um conhecimento muito distante de Jesus. Já na segunda tempestade, depois de terem tido algumas experiências com Jesus e com o poder dele, reconheceram Jesus como Filho de Deus. Mateus 14:33 diz: então, os que estavam no barco adoraram Jesus, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Nós precisamos nos aprofundar ao conhecimento de Cristo, para que saibamos que Ele não está nos deixando só. Você precisa chegar à seguinte conclusão em meio a essa tempestade que você está vivendo na vida. Repetições das tempestades aumentam o milagre e fortalecem a fé. Segundo, algumas pessoas só se aproximam de Deus através das tempestades. Terceiro, aprender a reconhecer o senhorio de Jesus, isso trará paz e bonança. E por fim, a importância de confiar em Jesus durante as tempestades da vida. Não se esqueça, tempestades passam. E se você está vivendo dentro de uma tempestade, confie, ela chegará ao fim. Você é especial para Deus. Não esqueça de, além de curtir, deixar o seu like e o seu comentário neste vídeo, envie este vídeo para todas as pessoas que você conhece que estão vivendo uma tempestade na vida, pois elas precisam ouvir isso. Além de você compartilhar aí nas suas listas de transmissão, no seu story, nas suas redes sociais, e assim alcançaremos muitas pessoas para ajudá-las neste momento que ela tem vivido de tempestades. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro aqui neste canal, onde você se inscreve e ativa o sininho para receber as nossas notificações. Até a próxima!